porque conhecia os atos que o apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, da cidade de Tarside, praticava contra os judeus que serviam a Cristo. O apóstolo Paulo, ele anseiou muito estar em Roma. Em uma dessas escritas, no capítulo 15, versículos 23 e 24, ele vai dizer que quando ele estava descendo para Jerusalém, ele passaria na Espanha, do sítio qual ele estava saindo de lá, passaria na Espanha, e ia ter com esse povo lá em Roma, que era um desejo dele estar com eles, para que eles os conhecessem e visse a transformação que Jesus fez em sua vida. E não obstante a isso, também trazer, em nome de Jesus, em evidência que a graça, ela supera a lei. E nós vamos ver isso, que é um dos textos mais emblemáticos que o apóstolo Paulo escreve, essa carta que ele escreve a Roma. No capítulo 1 ele escreve trazendo a evidência e a revelação da perdição dos gentios. No capítulo número 2 ele vai falar da perdição dos judeus e de todas as pessoas que viviam dissolutamente, pessoas que andavam segundo a lei, mas a lei abria aspas para que as pessoas transgredissem aquilo que Jesus trouxe e que de graça nos deu por misericórdia, pela vontade de Deus, e o povo não entendia isso. No capítulo 3 ele vai trazer a justificação pela fé, de que forma vivermos com fé, como auxiliar, ou como o evangelista falou aqui há poucos instantes. No capítulo número 4 ele vai tratar sobre a fé de Abraão, trazendo explicitamente para aquele povo como Abraão, depois de uma fala de Deus, sai da Mesopotâmia para ir e seguir aquilo que Deus falou que daria a ele, por uma simples promessa de um Deus que ele nunca tinha visto ou ouvido. E no capítulo 5 nós vamos, ou melhor dizendo, ele tratou da vida paralela do homem que trouxe origem aos homens na terra, conhecido como Adão, que na vida carnal ele nos trouxe origem, e traz ali de encontro àquilo a Jesus, que nos trouxe uma vida espiritual. Então havia algo paralelo: Adão pelo pecado, Jesus pela nossa ressurreição. E no capítulo de número 6 nós vamos tratar de vivermos livre ou livres do pecado por amor a Cristo. Quem é liberto aqui? Levanta a mão pela vontade de Cristo. Todos nós, porque Ele já nos libertou. Amém? Então, louvado seja Deus. Vamos ler do capítulo de número 6, no versículo 1 até o 14, e depois vamos trazer, como de costume, contextualizando todos os versículos, inclusive até o 23º, que é o final deste capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós,
considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não será, louvado seja, não terá, domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Louvado seja Deus, porque Ele quebra todos os dias um laço diante de nós, para que nós venhamos sair dos calabouços que nossa carne, o inimigo, os nossos opositores levantam contra cada um de nós. Vivermos na presença de Jesus na terra, antigamente e hoje, não é fácil. Como esta semana Deus me deu aqui uma forma de ilustração, pegar uma bandeja e sair na frente de cada um de vocês. Assim são as propostas indecentes do diabo contra as nossas vidas diariamente. Fazendo analogia a isso, quando nós vamos para uma festa, convidados por quaisquer pessoa, e ali na festa estamos ou em uma mesa ou em pé, geralmente os garçons vêm a nos servir e de imediato pomos a mão e nos alimentamos ou bebemos daquilo que está sendo servido a cada um de nós. Assim é o pecado. Muitas vezes ele vem com aparência boa e nós não conseguimos ver, porque muitas vezes não olhamos com os olhos da fé, não estamos na vida espiritual relevante para que Deus venha através dos nossos olhos, ouvidos e bocas nos advertir de tais pecados. Capítulo 1 de Salmo, como o irmão e evangelista leu aqui há poucos instantes, que é para que nós não venhamos dar ouvidos a conselhos de ímpios, e nem nós estarmos no meio de pecadores, se deter no meio deles, e pior ainda, é nos assentarmos. Já expliquei aqui sobre assentar, diferente de sentar, como era o costume judaico na época, cruzavam as pernas e se assentavam, porque o corpo fica mais relaxado e o corpo fica com preguiça de levantar, então tem-se mais tempo de ouvir a palavra. Da mesma sorte é quando nós nos assentamos em roda de escarnecedores e escarnecendo aquilo que não é devido que escarneçamos. O capítulo de número 5, nos seus versículos 20, é uma palavra que traz uma contradição muito grande, ou trouxe ao século e meio atrás, na vida de um tal de Rasputin, que era um monge da igreja ortodoxa da época, porque diz assim, o capítulo 5, versículo 20: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, esse Rasputin, um monge, um padre da igreja ortodoxa, século e meio atrás, ele na sua narrativa, e ele pregava dessa forma, que quanto mais você pecasse, mais você era agraciado, trazendo uma contradição nessa fala do apóstolo, ou melhor dizendo, do apóstolo Paulo, dizendo que aquelas pessoas que eram mais perversas, prevaricadores, homicidas, latrocidas, as pessoas que tinham requinte de perversidade, quando faziam uma aliança com Cristo, eram mais agraciadas. E ele fazia uma situação para que as pessoas acreditassem nisso, na vida do próprio apóstolo Paulo, que era um homem perseguidor, um homem cruel, ao saber que ele consistiu na morte de Estevão, quando apedrejaram Estevão ali, e ele perseguia o povo de Deus. Então nas suas narrativas ele dizia que o povo que pecava mais tinha mais possibilidade de ser agraciado. Isso é uma mentira. O que Deus quer dizer aqui através do apóstolo Paulo é que onde abundou o pecado, se você der lugar a Deus e se firmar verdadeiramente na presença dele, superabundar a graça de Deus na minha e na sua vida. Se você der lugar, será abençoado por Deus abundantemente. Então nós temos que entender uma coisa: se vivíamos no pecado, se praticávamos o pecado, hoje não pratiquemos mais, porque não é da vontade de Deus, mas assim, ou melhor dizendo, ainda assim pecamos.
Porque devido ao que foi derramado na vida de Adão, o primeiro homem, como eu disse, que deu origem à nossa vida carnal, Deus deu a ele a primeira parte de obediência e de se abster do pecado, e no contrário de tudo isso, juntou com sua mulher e trouxe o mal para a terra. E nós, como seres humanos que somos, também estamos suscetíveis a erros, e somos vulneráveis diariamente, porque a nossa mente, ela oscila de tempo em tempo. Ninguém está centrado o tempo todo, igreja. Isso é uma, louvado seja Deus, verdade. Ninguém está sereno o tempo todo. Ninguém está calmo o tempo todo. Ninguém fica sóbrio o tempo todo. Ainda que não bebamos, muitas vezes agimos como se tivesse intoxicado a nossa mente, e agimos bruscamente e pecamos voluntariamente contra Deus, sem perceber os perigos que virá sobre nossas vidas. Então, o que o apóstolo Paulo queria dizer àquele povo que estava com a mente completamente equivocada em relação a tudo isso, é sobre isso que ele fala. Ele faz uma pergunta retórica e dá a resposta no mesmo momento, quando ele faz ou fala sobre o primeiro versículo. E nós vamos agora contextualizar do capítulo 1, todos com a Bíblia aberta, olhando para o versículo 1 até o versículo 3. Não pela lei, sim pela graça, mas da doutrina de Cristo. Não pela lei dos homens, mas sim pela graça da doutrina de Cristo. Cristo não veio, igreja, antes de eu ler, Cristo não veio, surgiu aos 33 anos de idade e deu a sua vida na cruz do Calvário, Rogério, e ressuscitou ao terceiro dia, ali no dia de Páscoa. Não, ele passou um tempo nos ensinando como viver na terra. E ele é um entre os maiores, dos maiores profetas de todos os tempos, maior rabi, maior ensinador, incentivador. Por quê? Porque quando ele parte de tudo que ele fez, ao saber o maior milagre de Jesus foi trazer Lázaro à vida e a tua própria vida, ele chega a dizer que nós faríamos coisas maiores, como ele disse aos discípulos, e nós fazemos parte desses discípulos de Cristo. Então, quando Jesus ele veio, ele não veio tão somente para que nós fôssemos salvos pela graça, pela vontade ou pelo intermédio de Deus. Não, ele nos deixou um ensinamento. Quando Jesus ele olha para Saulo, saindo da tua cidade e querendo ir a Damasco para perseguir mais povos de Cristo, Jesus viu nele aquilo que os judeus não conseguiram ver. Um homem impetuoso, um homem obstinado àquilo que ele servia e seguia, mas entretanto, um homem que tinha um coração aquebrantado, e muitos não entendiam isso, a ponto de que quando Jesus encontra-se com ele e abre o livro da verdade para ele, ele abraça o livro com corpo, alma e espírito. Costuma dizer, e não abro mão disso, para mim, um dos maiores homens evangelistas, missionários de todos os tempos, chama-se apóstolo Paulo. Como eu disse, tanto Calvino como Martinho Lutero, ambos se converteram ao evangelho, ao cristianismo, pelos livros escritos pela mão do apóstolo Paulo, ao saber, a carta aos Romanos, esse mesmo que nós estamos lendo agora. Então, capítulo 6, versículo 1 a 3, não pela lei, sim pela graça, mas na doutrina de Jesus Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, como está ali no versículo 5, que as pessoas se apegavam a isso? Ele fala de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na morte de Jesus. Quando descemos as águas, é de costume falar: você acredita que Jesus Cristo deu a vida pela sua vida na cruz do Calvário? Ou seja, morreu? Você acredita. Mas também você vê que tem evidências contundentes que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vai falar sobre isso aqui. Eu creio. Então a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma, mas você agora terá uma vida
modificada e transformada pelo sangue de Jesus. Ou seja, todas as práticas pecaminosas que você fazia, você não vai fazer mais, ainda que deixe-as gradativamente, porque não é fácil, mas que, portanto, no tempo hábil, deixe de praticar, porque nós não podemos mais ser, louvado seja Deus, ou viver na servidão do pecado, porque quem vive na servidão do pecado tornam-se escravos do pecado, e nós deixamos de ser escravos porque agora somos servos de Jesus. Então, que nós não demos mais espaço para que o diabo trabalhe em nossa mente e transforme nosso coração em pedra, para que a nossa alma ela venha ter uma morte eterna. Então ele disse: não é certo que você ainda ache que você, quanto mais peque, mais abençoado, agraciado você vai ser. Isso é ignorância. Não, você tem que se apartar do pecado. Quando eu disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é porque Jesus é maior do que a lei dos homens. Porque na lei dos homens, quando você pecava por um determinado momento, pegava um animal, sacrificava ali, todos os seus pecados eram sanados, eram pagos. Mas, entretanto, ou melhor dizendo, no dia seguinte você pecava de novo, porque você sabia que você ia ter outro carneiro, outro novilho, que você ia ter outro animal para sacrificar, para estar pedindo a Deus perdão. Até quando? Aí Jesus vem e quebra esse protocolo. Não, agora não sois mais escravo do pecado. Não compete mais que você pegue, pague os seus pecados e torne a pecar outra vez, e assim sucessivamente. Se vocês creem que eu morri para que o pecado de vocês morresse junto comigo, eles estão todos mortos, porque eu levei sobre mim todas as suas dores e enfermidades. O castigo que traz a paz a você hoje está sobre mim, Jesus falando. Está sobre mim o castigo que traz a paz em vocês hoje. Então, quando nós continuamos na prática pecaminosa, nós deixamos de ser servos para sermos escravos. E uma coisa é você ser servo, servir a Deus, e outra coisa é você ser escravo do pecado, servindo às vontades do diabo. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Culto de libertação é feito para essas coisas, para que nós venhamos nos libertar do homem mau, homem gênero, homem mulher, que há dentro de nós. Quando eu disse aqui, os salvos levantem as mãos, não é para dizer que nós estamos salvos, porque pela vontade do Pai, pela vontade do Filho, pela graça que foi nos concebida pelo Espírito Santo, já estamos salvos. Para Deus todos estão salvos. Um latrocida, um homicida, um estuprador, um pedófilo, um traficante, os corruptos, os políticos desse país, todos estão salvos pela vontade de Cristo. Só que nas andanças das nossas vidas há um tempo, uma linha do tempo entre a vida e a morte, que nos dá direito de um livre-arbítrio, um desejo de escolha. É onde Deus, é onde Jesus, é onde o Espírito Santo não põe as mãos, porque depende, olha para o irmão que está do outro lado, de você. Depende de você. Agora fala assim: depende de mim, irmão. Porque diga, a minha salvação, ela independe, é não depender, independe de você. Porque você não pode me salvar e eu não posso salvar você. É minha esposa, é meu marido, são os meus filhos, meu vizinho, meu primo, minha avó, quem eu amo, quem eu gosto. Não podemos trazer salvação sobre eles, mas sobre nós podemos. Porque quem domina a nossa cabeça, quem domina a nossa mente, o nosso cérebro, quem domina o nosso coração, somos nós mesmos. Então, independe até de Deus agora a sua salvação. Quando eu falei que somos salvos, porque Ele já fez a parte dele, Isaías 700 anos antes já declarara isso, que Ele vinha, ia ser levado ao matadouro, ia ficar calado como ovelha muda. Por quê? Ele sabia que nós necessitamos da salvação, porque ninguém foi feito para ser lançado no fogo do inferno, exceto Lúcifer e sua corte.
No versículo de número 4 ao versículo de número 10, novo nascimento, novo comportamento, nova vida, novo, louvado seja Deus, proceder. Olha o que ele diz: de sorte que fomos sepultados, louvado seja Deus, com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que novidade de vida é essa, igreja? Quantos aqui fumavam cigarro, usavam drogas, se prostituíam, tinham jogos de azar em sua vida que era uma constante? Quantos aqui andavam com palavras torpes direto em tua boca? Mas hoje nós temos novidade de vida, por quê? Nós hoje somos novidade para pessoas. Para pessoas. Olha como estava Val ali. Não, o Valdício, quem era o Valdício? Um pau d'água terrível. Ia para casa trêbado, trocando os passos que às vezes as pessoas tinham que levar em casa. Mas hoje ele traz uma novidade de vida, porque ele anda sóbrio. Então ele trouxe uma novidade de vida em nossas vidas. Aí no versículo 5 diz assim: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Você está salvo hoje porque Jesus deu a vida na cruz do Calvário pela sua vida. Ou seja, está justificado. Tetelestai, está pago. Eu não, louvado seja Deus, mereço mais viver na prática pecaminosa, senão eu vou me tornar novamente um homem morto. Como Jesus morreu, morri juntamente na semelhança da sua morte, mas entretanto na ressurreição dele eu não surgi, ou não ressurgi. Por quê? Eu estou andando com as mesmas roupas velhas que eu andava outrora. Então não compete a você. Sabe que nós somos muito egoístas, porque nós pensamos na nossa vida, nos nossos deleites, no nosso bel prazer, mas não pensamos na nossa morte. Então somos egoístas até com nós mesmos, porque a nossa alma, se ela pudesse falar aos nossos ouvidos, ela diria a cada um de nós, quando a carne nos empurrasse, nos impulsionasse para o pecado: não vai não, porque eu não quero ser queimada no fogo do inferno. Tira de mim esse cálice, tira de mim esta bandeira podre do diabo que foi lançada com ele lá do céu, quando ele tentou tomar o lugar de Deus, que o lugar no inferno para ele já está preparado, o arde para ele já está preparado, mas eu não quero ir para lá, porque a alma sabe que a carne apodrecerá, mas não pagará o preço, mas a alma sim. Porque o que é que sobrará para a carne, a não ser se desfazer e voltar ao pó daquilo para que foi feito, ao saber o pó da terra. Mas e a alma? Ela sai do nosso corpo, ela vai ficar um tempo, segundo a Bíblia Sagrada, aguardando o julgamento. Mas quando for despertar dos mortos, quando ele vier no seu cavalo branco e levar aqueles que com ele viveram e morreram com ele e ressuscitaram com ele, vão estar também aqueles que não morreram com ele. E quando serem despertados dos sonhos, vão ver que, assim como aqui na terra tem dois caminhos, lá também tem dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. Qual o caminho que você quer ir? Então, quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Todos nós. Quem quer ir para o céu não faz a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito. Nós estamos em um propósito que está dando, o que falar a Satanás, nessas orações que nós estamos fazendo, às segundas e quinta-feiras, como Deus trabalhou ontem poderosamente, Adriano? Rodolfo, em nossas vidas. E algo que nós não planejamos nada, não arquitetamos nada, não preparamos um esboço para uma pregação, não. É algo que vem de Deus para o homem. E eu posso comparar aquele ou aquela atitude que nós estamos fazendo com algo ágape, vindo do amor de Deus para a vida de cada um de nós que estávamos aqui ontem até 0h30 da manhã. Porque Deus, Ele renova.
Era uma prática de Jesus, depois de andar com seus discípulos nas aldeias, na Galileia, em Genezaré, em Samaria. Ele, todas as vezes que chegava a tardezinha, eles faziam assim com os discípulos: me espera em casa que eu já vou, porque esta hora é hora do meu revestimento, é hora de eu levantar a minha bandeira, é hora de eu suprir as minhas necessidades espirituais, é hora de eu estar adentrando no trono da graça, não fisicamente, mas espiritualmente, porque enquanto você está de joelho, enquanto você está orando, enquanto você está buscando a Deus em espírito e em verdade, há uma levitação em nós que nós não compreendemos, que Ele pega o nosso espírito e Ele leva até os céus e fica lá por um determinado tempo, enquanto nós estamos orando a Deus. E quando nós descemos para apossar-se do corpo de novo, há uma nova história. Toda honra e toda a glória dele. Aí ele diz no versículo 8: ora, pensa, fica ligado, fica percebido. Se já morremos com Cristo, cremos também que com eles viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver para Deus. Aleluia! Igreja, pare e pensa um pouco. Nós não temos amigos terrenos que fazem práticas mundanas. Por que, pastor? Você acha que é todo mundo que tem coragem, tem força, como você e eu estamos tendo aqui, que é uma luta diária, para ter parado de beber, para ter parado de fumar, para ter parado de praticar coisas horrendas? Tem pessoas que estão com você, por isso que a Bíblia diz: desvia-se do caminho do mal, passa de longe. Porque tem pessoas que estão comigo e com você hoje, neste mundo, que não é porque quer o nosso mal, mas não são os nossos advogados, e nem foi nenhum deles que deu a vida no Calvário por nós, e não sabe a responsabilidade que é nos mantermos firmes na presença de Deus. Aí você está na porta de uma bodega, ou está, como o Márcio falou aqui, no meio de pessoas insanas, falando de prostituições, vendo coisas que não deve, ou perto de pessoas que fumam, que bebem, ou que praticam coisas horrendas. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. É como se fosse um imã. Você diz: eu não quero, mas Satanás diz: eu te quero. Você diz: eu não aceito, mas Satanás diz: eu te aceito. Você diz: eu não vou, Satanás diz: uma hora você vem. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ou você se aparta, ou os seus amigos vão te convencer outra vez. Não porque eles vão te induzir, ou porque eles querem teu mal. Não, porque eles não são os teus advogados, nem teus juízes, e nem tampouco o teu Cristo. Ou seja, eles não querem teu mal, mas também não querem teu bem. Você está entendendo meu ponto de vista? Não é que intencionalmente ele quer que você beba, mas se você está aqui, tem um cigarro, tem uma bebida, tem uma maconha, tem uma coisa aqui errada, a bandeja é servida diariamente, você vai dizer que vai, ele vai dizer que não. A mão é sua, o corpo é seu, os membros são teus, a mente é tua, você que sabe o que você quer da sua vida. Então, se nós, olha o que ele diz no versículo 10, no versículo número 10: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Ou seja, não nos compete mais comer comer daquilo que se foi jogado para fora, ou o próprio vômito. Não nos compete mais, mas quanto a viver para Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Não nos compete mais andar em roda de escarnecedores, em meio de pecadores, e nem ouvir conselhos de pessoas ímpias. Já expliquei o que é ímpio aqui, vou explicar de novo. Ímpio não é pecador, não é quem fuma maconha, não é quem transgride. Ímpio é aquele que está na igreja
e fica te jogando contra o pastor, te jogando contra o irmão. É aquele, grego quer dizer, ímpio é aquele que se dá pela metade. Pio é o que se dá por inteiro, como foi Cristo Jesus na cruz no Calvário. Ímpio é toda pessoa que comete impiedade. Está dentro da igreja e é pior ainda daqueles que estão lá fora, sabendo que você tem uma probabilidade de crescer, sabe? Sabendo que você tem uma probabilidade, de crescer, ele vai ficar o tempo todo. Vem cá, Val, ligeiro. O tempo todo, bota a Bíblia aí. Faz conta que você quer subir aí. Faça, tente subir. Ele vai ficar o tempo todo assim. Porque ele não tem coragem, pode voltar, Val, de subir, mas não quer que você suba também. Você é peru do pastor, você é puxa-saco da pastora, você quer fazer coisa para se aparecer. Que eu apareça, se for dessa forma, se for para agradar a Deus. Se na sua visão eu estou agradando o homem, é um problema seu. Eu sei o que eu quero para a minha vida aqui dentro. E isso nem você nem ninguém vai tirar de mim. Pode soltar minha camisa. Agora vem cá, Val, de novo. Vem cá, Val, agora você vai puxar minha camisa. E depois quando você solta, solta. Agora você vai ficar puxando a camisa. Enquanto ele vai sair, você vai dizer: me solta que eu tenho promessa. E quem tem promessa não se permite que seja seguro por indecentes, inconsequentes e incoerentes. Aquele que foi salvo do pecado não serve mais ao pecado, mas aquele que vive para Deus, viverá para Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos romanos, judeus daquela época. O que é que vocês querem dizer? Vocês estão loucos? Porque Jesus salvou pela graça. Vocês conhecedores da lei, vocês querem continuar na prática do pecado achando que isso é normal? Por que Nicodemos foi se encontrar com Jesus? Porque obedecia a Rodolfo a lei. Aí ele vai com Jesus: rapaz, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém opera o milagre que tu opera. Jesus: vai se lavar, rapaz. Lava a boca, lava a orelha, lava os ouvidos, lava o cabelo, os pés. Você precisa nascer de novo. Sua lei diante de mim não tem serventia nenhuma. Mas são 613 leis. Eu sei toda parágrafo por parágrafo. E daí? Eu também sei. Mas você pratica? Não pratica nem os mandamentos. Não ama o teu próximo, é o segundo mandamento, como a si mesmo. Então nós hoje temos que viver para Deus e morrer para o homem. Versículo 11 a 13 diz assim, vencedores. Tem vencedores de pecado aqui? Eita Deus. Tem vencedores de pecado aqui? Diga mais alto. Tem vencedores de pecado aqui? Dá um brado de glória, porque Ele está na casa. Ele já venceu por nós. Ele diz assim, versículo de número 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor. Por quê? Ele já pagou por você. Ele já te limpou do pecado. Ele já te tirou da imundícia. Assim como Ele morreu para o mundo e ressuscitou para a glória de Deus, assim você também morre para o mundo e ressuscita para a sua glória. E no versículo 12 diz assim, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos. Quando nós passamos pela rua, hipoteticamente falando, quantas pessoas mortas passamos por ele e por ela diariamente? Nos coletivos, nos metrôs, nos shoppings, nas praias. Por quê? São pessoas que ainda não morreram para o pecado, estão vivos no pecado, mas entretanto mortos para Cristo. E nós somos seres viventes em meio a essas pessoas mortas que estão dos nossos lados, mas não sabem que já morreram.
Então você é vivo em Cristo Jesus. A sua matéria humana, física, ela está transitando por esse mundo, mas se andares perfeitamente na presença do Senhor, você vai partir, como ele diz, como aí no mundo diz, vai partir de uma dessa para melhor. Ele não sabe o melhor de Deus ainda está por vir, eles não conhecem isso. Eles falam aleatoriamente, o melhor, passou de uma dessa para uma melhor. Que melhor? Quem sabe do melhor somos eu e você, que conhecemos Jesus, não na cruz no Calvário, mas ressuscitado ao terceiro dia, num dia de Páscoa. E depois ficou mais 40 dias no meio do teu povo, ao saber que 500 pessoas viram ele, depois de ele ser morto e crucificado, vivos, assim como eu e você, com carne e osso, com tudo, para que o nome dele, de Deus, fosse glorificado. Então, louvado seja Deus. Vou repetir de novo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você é um instrumento de justiça de Deus, porque quem te instrumentou foi Cristo no Calvário. Você é um instrumento de Deus. Se você não sabe, assim como os serafins, você vai louvar a Deus lá nos céus. Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Versículo 14 a 18, justificado por Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sejam presunçosos. Ah não, eu posso pecar, porque Jesus me salvou. Não vivo mais segundo a lei, mas vivo sobre a graça. Se Jesus me salvou, eu estou salvo. É isso que ele queria dizer eles aqui, porque eles fizeram uma pergunta ao apóstolo Paulo: se nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, podemos pecar, porque a graça já nos salvou. Ele diz assim, ó, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois, louvado seja Deus, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, em nome de Jesus. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, Jesus viveu aqui e obedeceu tudo aquilo quanto Deus determinou para mim, para você e para ele. Ele não desviou, ele foi obediente até a cruz. Ele foi obediente até o seu último suspiro de vida. Qual foi a última palavra de Jesus na cruz? A ti entrego o meu espírito. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe que autoridade é essa? Você está prestes a morrer e dizer a Deus: a ti, quem somos nós? Ele sabia o que ele estava dizendo, porque se fosse outra pessoa, quando verbalizasse isso, a ti te entrego o meu espírito, ele ia autolar: quem é você? Quem é você? Calma, ainda não é chegada a sua hora. Mas para Jesus, as portas do céu estavam abertas, e ele disse: Pai, a ti te entrego o meu espírito. E ele morre. Porque naquela morte nós fomos justificados. Naquela morte você foi salvo. Naquela morte você foi transformado. Naquela morte, hoje você não tem mais apelido, porque ele te chama pelo teu nome. E todos nós somos batizados pelo mesmo nome. Não precisa mais que mamãe e papai escolham o nome, não. Como é seu nome? Ah, meu nome é Viviane, meu nome é Márcio, meu nome é Rogério, meu nome é Patrícia, meu nome é Luiz, meu nome é Zil, meu nome é Zil. Gal morreu, Gal, não foi? Coitada de Gal. Meu nome é Gal. O Gal. Nossos nomes não têm relevância diante de Deus. Sabe, Aguinaldo? Que Aguinaldo?
Sabe como é o meu e teu nome? Servos. Servos. Não precisamos de nome, de nomenclatura para ele. O nosso nome é servos e servas do Deus Altíssimo. Versículos 17 e 18, para terminar esse bloco. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fosses entregue. Ou seja, vivíamos no pecado, demos ouvido à doutrina, nos apartamos do pecado para ter uma nova vida. Aí no versículo 18 ele diz assim, ó: e libertados do pecado fostes feitos, que eu disse, como é o nosso nome? Servos. Vamos lá, 18, ó. E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Quem é servo aqui, levanta a mão. Como é teu nome, meu amado? Qual é a tua graça? A minha graça foi dada por Jesus, o meu nome é servo. E não é um servo como outro qualquer. Eu sou servo da justiça de Deus, porque Ele me justificou através do teu Filho unigênito. Você é valioso e nem sabe. Você tem um valor tão grande e nem sabe. Aí fica olhando para as feridas, para as marcas, para as coisas que tem em nosso corpo. Esse corpo é corruptível, uma hora ele vai ter que ser levado às areias, mas a nossa alma, ela será entregue a Deus, porque não temos mais nomes, e sim somos chamados de servos da justiça, porque Ele te justificou. Versículos 19 a 21. O pecado leva à destruição. Louvado seja Deus. E nós não podemos deixar que isso faça parte das nossas vidas. Olha o que diz 19 a 21. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Porque quando ereis servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Puxa, lembra aí quando você bebia? Lembra aí quando você bebia? Lembra quando vocês, mulheres, gostavam de botar o shortinho, como muitas têm aí, mostrando a popinha da bunda, achando que é uma Gisele Bündchen, que é algo fantástico? Simplesmente está botando o teu corpo como prostituição para que outras pessoas desejem ele, e você não sabe que o teu corpo é templo e morada do Espírito. Então ele disse: não se envergonha do teu passado. Rogério era uma graça. Rogério com cabelão na época, amarrado aqui, engraçado pra caramba, seco, com cigarro na mão, bêbado. Cadê Elias, rapaz? Que era o parceiro dele. Aí imagina agora, quando você olha para trás. Eu vi um vídeo meu bebendo, que eu disse: o cara, destrói esse vídeo, pelo amor de Deus. Em 1900 e antigamente, bêbado, falando tanta besteira. Eu digo: meu Deus, é assim que a gente fica bêbado, é? Você vê que a Bíblia, ela não tem ponta solta. Você já viu uma pessoa embriagada? Que ridículo. Mulher pior ainda. Misericórdia. Então o que é que ele quer dizer aqui? Para que nós não desejemos mais voltar às velhas práticas, ao saber, a prática do pecado, em nome de Jesus. Ó, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo de número 20, eu vou ler do 20. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tenheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque, ó, porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. Porque você tem o direito de escolha. Eu não quero ser justificado por Deus, quero estar passando vergonha, bebendo, me prostituindo, falando coisas desconexas. Eu quero estar assim, porque é assim que eu quero viver. Versículos de número 22 e 23 para terminar. Olha para o irmão que está do outro lado. Cutuca ele, cutuca. Diga assim, ó: a escolha é sua. Devagarinho, carinho. Diga: a escolha é sua. Diga assim a ele, a ela: está em tuas mãos a sua escolha. Olha o que diz o versículo 22 e 23 para finalizarmos
para a glória de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado, aí você que sabe, se você quer receber esse salário ou se você quer mudar de vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Ele foi nos dado como um dom gratuito, a vida na cruz, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então depende de nós, depende de mim, depende de você, você depende de você, eu dependo de mim, e cada um depende de si. Ninguém pode trazer salvação a ninguém. Às vezes as pessoas estão à beira da morte, aí pede lá um pastor, um irmão, uma irmã, vai ali orar. Esqueça. Se ele não se arrepender, esqueça. Meu tio morreu de cirrose hepática e também enfisema pulmonar, porque fumava e bebia igual um condenado. Estava com as manchas na pele, olha que situação. Aos 60 e poucos, eu não me lembro. E foi eu e Cláudia, minha esposa, nós não éramos nem casados ainda, minha mãe pediu, eu não era nem pastor ainda. Cal, vem aqui em casa, que eles me chamam de Cal. Vem aqui, embora na casa de Netinho. O cara estava tomando sopa de canudo, meu amigo. Fui na casa dele, gostava ali, o sobrinho que mais gostava era eu, levava para casa dele, nunca me esqueço. Quando eu era do tamanho de Wesley, ele me levava para casa dele, aí pegava um peixe frito, molhava, jogava café com farinha, café sem leite, e aí a gente comia aquele negócio, uma doideira terrível. E ele já gostava que eu fosse para a casa dele. Tinha o maior respeito e consideração. Mas eu conhecia a Cristo e entendia que para agradar a Cristo, eu não tinha que agradar a Ele, mas tinha que ter um direito de escolha. Então quando eu fui na casa dele, que minha mãe me chamou, quando eu cheguei lá, Netinho, o nome dele Laurentino, mas eu chamava de Netinho. E aí, rapaz, nessa situação, sejamos razoáveis com o que você está passando e sensatos. Você está mais para lá do que para cá. Quer aproveitar esse momento e fazer uma aliança com Cristo, não? Sabe o que a mulher respondeu? Que negócio de Jesus, de Deus. Eu digo, opa, me dá água aqui, mãe, fazer igual a Pilatos. Caí fora. Depois de um tempo, não me lembro o tempo, ele desceu à sepultura. A minha oração que eu fiz, que eu tinha que fazer minha oração, minha parte eu fiz, orei por ele, pela saúde e tal. Teve alguma relevância naquilo? Está ali para o caixão, do caixão para a segunda morte. Mas eu e você temos ainda um direito de escolher. Nós estamos aqui, todos nós, com capacidade de alcançarmos a grande e infinita misericórdia de Deus. Então, seja livre, não seja prisioneiro, seja servo, não seja escravo. A opção é sua. Direito nós temos, porque foi nos dado por Cristo Jesus, mas a opção é sua. O que é que você quer para a sua vida? Vida ou morte? Temos um medo tão grande, né, de morrermos. Quem não tem medo de morrer aqui, me diga. Temos um medo tão grande de morrer, não é verdade? Mas se nós soubéssemos que a segunda morte é pior do que essa, não nos importaríamos tanto com essa primeira. Então entrega tuas vidas na mão do Senhor e pede a Ele para que justifique. Mas pede a Ele para que quebrante o teu coração em nome de Jesus. Não venha se assemelhar. Mas fulano ali está fraco, eu vou me juntar com ele para ficar 2 fracos. Fulano ali tem 2 fracos, eu vou me juntar com ele para ficar 3. Fulano ali está fraco, eu vou me juntar com ele para ficar fraco, e assim sucessivamente. Um abismo
Ele vai chamar outro abismo. Se você quiser ir, vá só, não me chame não, que eu não vou. Tem uma música aí no mundo que diz: não me chame não, viu, não me chame não, que eu vou. Eu já vou cantar ao contrário: não me chame não, viu, que eu não vou. Se for questão de adeus, até nunca mais. Vá só, não me chame não. Amém?